Pai querido, nós precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falando conosco. Nós precisamos, Senhor Deus, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Então fale conosco em nome de Jesus. Quebre todo espírito de religiosidade, todo sofisma, toda altivez, tudo aquilo que está em nós, Pai, que é carne, seja tirado em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua palavra e viver a Tua palavra, Pai. Fala conosco nesse dia, Senhor Deus. Fale através da Tua palavra, em nome de Jesus. Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, se suje ainda mais. Tá? 22:11. Quem está sujo, se suje o quê? Ainda mais. Seja ainda quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, se santifique ainda mais. Ok? Então, quem está sujo, que se suja ainda mais. Algumas versões têm assim. Deixa eu ver a outra aqui. Espera um pouquinho. Apocalipse 22:11. Diz assim, essa letra é muito pequena. Quem está limpo, que se limpe ainda mais. Ok? Quem está limpo, que se limpe ainda mais. Achei meu óculos, achei tudo agora aqui, ó. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Vamos ver a versão dela. A minha Bíblia antigona, que eu me amarro nela. Vamos lá. Vamos lá aqui. Apocalipse 22:11. Olha só. Justo, faça justiça ainda mais. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Eu estava conversando ao telefone e essa palavra me veio à mente, conversando, e Deus foi colocando no meu coração. Veja bem, nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis da igreja, um tempo de muita sujeira, de muita imundícia na face da terra, de muita loucura acontecendo ao mesmo tempo, de muita perversidade, de muita legalização de tudo aquilo que não presta, de todo o pecado, né? Os veículos de comunicação massificando o pecado como se o pecado não fosse pecado, né? Como se o pecado fosse uma coisa normal, as pessoas vivendo a normalidade do pecado, as famílias desprezando o ensino da palavra. Eu estou conversando, eu estava teclando com um exemplo para nós, a missionária Eliane, que é brasileira, casada com Andrew, que estão lá na Índia, fazendo a obra de Deus na Índia. Ela está grávida, ela falou assim, o bebê deve estar com 3, 4 meses, o bebê, menos de 3 meses. Ela falou, nós estamos lendo a Bíblia para o nosso filho, ainda um embrião. Eles estão lendo a Bíblia para a criança ainda no período de formação da criança. Eles já estão lendo a Bíblia para a criança no ventre. Cara, é isso que nós precisamos. E você sai da sua casa, você vê a loucura que está o mundo, a maldade, a loucura, o ódio, a carnificina que está o mundo, a quantidade de sangue derramado em guerras urbanas, em violência, morte sem sentido, pai matando filho, filho matando pai. A coisa perdeu totalmente o sentido. E eu estava conversando com ela, falou, pastor, cada dia está mais difícil. Né? Legalização da maconha, casamento de pessoas do mesmo sexo, tudo que é perversidade está sendo legalizado. Eu falei, olha só, quando as autoridades que são constituídas aqui nessa terra liberam, assinam a legalização de alguma coisa que seja pecaminosa, o diabo tem toda a legalidade sobre aquela nação e ele vem com muita força, com muito ódio, com muita ira. Entendeu? E nós perdemos, claro, foi legalizado pelo governo, a igreja perdeu espaço. Se ela for contra, se ela se pronunciar contra, ela está sendo classificada como racista, como retrógrada, não é? E enquadrada na lei com punição, com isso e aquilo outro. Claro, porque o diabo conseguiu legalizar na lei dos homens. E a igreja que está aqui, ela tem que andar segundo a lei dos homens. Eu posso não aceitar, mas eu não posso ir contra, ir para a rua, bater boca, porque eu estou indo contra a lei. Né? E aí, veja bem, quando esse texto fala aquele que se suja ainda mais. Aquele que se santifica, ou seja, aquele que se limpa, que se santifica, se limpa ainda mais. Mas por que isso? Eu estava conversando e me veio no meu coração, meu irmão, nós estamos no meio de um mundo onde as pessoas estão o quê? Se sujando ainda mais.
Se você anda com uma pessoa cheia de lama, cheia de barro, que veio de uma trilha de motocross, de alguma coisa que caiu numa lama, se ela chegar muito próximo de você, gesticular muito próximo de você, vai cair sujeira em você, você vai se sujar. Então hoje, você que se diz discípulo de Jesus, você que está buscando a presença de Deus, você tem que se limpar ainda mais, porque senão a contaminação do mundo, as pessoas que estão se sujando ainda mais vão acabar respingando sujeira em você. E você vai se sujar. Então você tem que estar constantemente se santificando e se santificando ainda mais. Você entra num transporte, por exemplo, crianças que vão para a escola em vans, em transportes particular, vão ouvindo música do mundo, se sujando. Crianças na escola, piadas. É tudo aquilo que o mundo vai oferecendo, videogames, filmes e tal. Sujeira. O seu filho, se ele não estiver se limpando todo dia, se ele não estiver lendo a palavra de Deus, se ele não estiver sendo educado nos caminhos do Senhor por você, ele vai conviver no meio de tanta sujeira que ele vai se sujar. Então, se você limpa o seu filho, santifica o seu filho na palavra, santifique ainda mais, ainda mais, ainda mais. Se você está santificando os seus olhos, evitando programas porcos na TV, evitando coisas porcas na internet, sujas, imundas, pecaminosas, mas você chega num salão, a televisão está ligada nas imundícias da novela. Você vai num dentista, tem uma TV do lado de fora ligada em imundícias de novela, inclusive salão e recepção de pessoas que se dizem servos de Deus, mas contaminando aqueles que estão sentados com podridão dessa TV inútil que é a TV brasileira. Inútil. Sala de recepção de profissionais, de departamentos, de trabalho de pessoas que são cristãs, servindo como local de sujeira, de contaminação daqueles. Então você chega, aí você senta, você pega a Bíblia, vai ler, um livro, vai ler, a sujeira está rodando ali na tua frente naquela tela. Você abre uma revista, dá vergonha, você vai em algumas recepções de dentistas, de profissionais, e você vê que eles estão também se ali com essas coisas, não é? Com revistas horríveis, ok? Então o que tem que acontecer? Aquele que se limpa tem que se limpar ainda mais. Você tem que se limpar ainda mais, para que você não seja contaminado, né? Certo? Ele disse que o microfone está baixo. Jeová, deixa eu ver aqui. Não, está tudo ok aqui. Deixa eu ver. Está tudo ok. Assim, era uma mensagem aqui no Face, por isso que eu pensei que a música estava alta. Então, o que acontece? A cada dia você vai ter que estar se andando, se limpando aqui, a cada dia mais. Se limpando. Aquele que está limpo, aquele que se santifique ainda mais. Ainda mais, meu irmão. Salmo 24, versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que a sua face, buscam a face do Deus, o Deus de Jacó. Então nós temos que ter mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Certo? Então, se você está limpo, meu irmão, se limpe ainda mais. E o Senhor fala assim: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, nós temos que nos santificar todos os dias. E a santificação é pela palavra. Santifica-os, ó Pai, na sua palavra. Santifica-os, ó Pai, na sua palavra. Ou seja, é na palavra que nós teremos a santificação. É na palavra de Deus. Então, como você vai se manter limpo? Eu estava conversando com a irmã pelo telefone. Está de um jeito que, se você não vigiar e não se mantiver limpo, todo dia se limpando, até você se contaminará, porque
Uma gota de sujeira pinga, outra pinga. Quando você pensar que não, você está todo manchado, tal qual está o mundo. E quando você pensar que não, você está se sujando ainda mais. Quer ver? É muito simples. Deixa eu ver o capítulo dessa novela imunda, só um pouquinho. Amanhã eu vejo de novo, depois eu vejo de novo, depois eu vejo de novo. Daqui a pouco eu vi toda a novela, me sujei ainda mais. Comecei me sujando e vou me sujando, vou me sujando, vou me sujando, vou me sujando, vou me sujando. Ah, não, peraí, deixa eu só ouvir essa música aqui, porque é uma música, tá certo, do mundo, mas tem uma coisa que eu quero tirar nela, um solo, um músico, eu quero ouvir isso. Ou uma pessoa, não, só quero ouvir essa, porque essa me remete no tempo que eu namorava a minha esposa e tal. Aí começa a ouvir aquela música daquela, a mulher lembra de outra. Ah, meu amor, mas tem aquela outra. Daqui a pouco você está com seus ouvidos todos poluídos com músicas do mundo, porque aquele que se suja ainda mais. Ah, eu só vou alugar esse filme aqui. Tem fábulas, não tem problema. É um Harry Potter, Senhor dos Anéis, é um Crônica de Nárnia, sei lá, é dos vampiros, é um desenho animado. Tem umas fábulas, tem umas coisas erradas, mas é só um pouquinho. É um pouquinho nesse, é um pouquinho no próximo, é um pouquinho no próximo. Aquele que se suje ainda mais. E quando você pensar que não, você está tão sujo, tal qual as pessoas que estão se sujando a vida toda. Aquele que se limpe ainda mais. Então eu estou limpo, não estou vendo essas porcarias dessas novelas. Vou num local, estou sendo exposto a uma sujeira, saio daquele local, evito participar da sujeira, não converso conversas vãs, não participo da roda de escarnecedores, não me sento a ela, não me detenho no caminho deles, eu vou me limpar ainda mais. Ah, mas pastor, aí você vai se isolar das pessoas. Não, uma coisa é você se isolar, outra coisa é você não comungar com as coisas erradas. Cara, vamos ali no cinema, tem um filme assim, assim, assim. Não edifique nada? Não. Espírito Santo, esse filme vai edificar a minha vida? Não. Pô, olha, brother, vai lá, assiste lá, fica à vontade. Depois a gente se fala, eu espero vocês na Praça do Lanche. Eu vou ver uma coisa aqui numa loja de informática. Vai fazer outra coisa, meu irmão. Por que você é obrigado a participar da mesma coisa das pessoas do mundo? Você não pode perder a amizade da pessoa porque você não divide as mesmas músicas e os mesmos filmes com ela. Porque você não curte as mesmas novelas. Porque você não comunga do mesmo pensamento que ela pensa em relação a sexo e a fidelidade. Você tem que ser exemplo, você tem que ser limpo. E se você bobear, a sujeira vai te pegando um pouquinho a pouquinho, pouquinho a pouquinho. Daqui a pouco você está sujo e você entra nessa palavra de Apocalipse 22:11. Aquele que se suja, você já está sujo. Se suje mais. Mais, ao ponto de não ter mais um local que sequer lembre que um dia você foi limpo. Por isso que o Senhor fala, aquele que se limpe ainda mais. Então, nesse tempo que se chama hoje, é como se colocasse lama na hélice de um ventilador. Está respingando em todo. Olha só, nas crianças. As crianças nunca foram tão bombardeadas com violência, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, tudo que é ismo, tá? Elas nunca foram tão bombardeadas com desenhos, com pornografias, com violência, com tudo. As crianças nunca foram, em todo o tempo nunca foram como estão sendo agora. A legislação de nações que querem destruir a família, como a brasileira, certo? As legislações desse país, nunca exposta a maldade, a crueldade de deputados, senadores que criam leis para acabar com a família, certo? Nunca foram expostos a tanto divórcio, a tanta separação, tanta destruição de lares. Os casais nunca foram expostos a tanta simplicidade, a tanta maldade na questão de ser a casa separa, não tem problema não, rapaz, não gostou, separa, não gostou, separa. A igreja cristã nunca teve exposta a tanta idolatria a líderes, idolatria a pastores, idolatria a padres, a papa, idolatria a imagem, idolatria a cantores evangélicos, idolatria a cantores católicos, idolatrias a denominações, idolatrias a tudo que determinada, a doutrina, a metodologia de crescimento de igreja, idolatria a homens, idolatria. E você está ali dentro, meu amigo. Vai respingar em você. Aquele que se limpe mais. Aquele que se suja ainda mais. O que eu faço? Ore a Deus. Eu não tenho outro conselho para você. Os jovens,
Nossos jovens, os filmes, os videogames, nunca tivemos crianças e jovens tão viciados em videogames, em internet, em Facebook, adultos, pastores que ficam dentro da igreja trocando mensagem em Facebook na hora do culto, pastores. Não tô nem, olha, bicho, eu não falei nem de crianças e adolescentes e jovens. Falei de pastores trocando mensagem em Facebook, ele não está pregando hoje, está sentado no banco e fala teclando. É uma vergonha isso. Os nossos jovens nunca foram tão expostos a videogames, a vício de videogames, ao satanismo pelos videogames. Aquele que se suje mais. Aquele que se limpe ainda mais. Então, se você está nesse mundo, que está nessa forma, e se ainda há um pouco de limpeza em você, ou seja, ainda há branco de Cristo em você, ainda há a presença de Deus na sua vida, meu irmão, vai onde tem mancha e se limpe, se afaste de tudo que é imundo, se afaste de tudo que é sujeira, e entre nesse texto, aquele que se santifica ainda mais, e a santificação só vem por um caminho, a palavra de Deus, porque Jesus disse, santifica-os na minha palavra, santifica-os na sua palavra, melhor dizendo, santifica-os na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Então você quer ser limpo? Vai para a palavra. Você quer ser santo? Vai para a palavra. E se santifique ainda mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso site é o www.amazongospel.com. O nosso e-mail, amazongospel.gmail.com.